Imagine por um instante a força de uma história que desafia o silêncio e transforma a dor em libertação. Hoje, temos o privilégio de ouvir Ladazia, uma mulher cuja trajetória revela não apenas a crueldade do abuso, mas também o poder da superação. Sua vida é um testemunho vivo de como o mal pode se infiltrar nas brechas da infância, mas também de como a luz da verdade pode romper até as correntes mais profundas. Ladazia cresceu entre os bancos de uma igreja, criada pela avó, uma mulher dedicada que lutava para dar conta de tudo. Sua mãe, ainda jovem quando a teve, buscava seu caminho na vida, enquanto o pai, envolvido com as ruas, estava ausente. A avó, apesar de todo o esforço, trabalhava em 3 empregos para sustentar a casa. Materialmente, nada faltava, mas o afeto, esse sim, era um território desconhecido. A solidão da menina era preenchida por um vazio que ninguém parecia notar. Aos 4 anos, um homem entrou na vida delas. Para a avó, ele parecia a solução, alguém que poderia ajudar com a criança enquanto ela trabalhava. O que ninguém sabia era que ele já tinha outra família, um segredo que só veio à tona anos depois. No início, ele morava a 5 minutos de distância, mas logo se tornou presença constante. Ladazia era deixada sob seus cuidados, e ele, com gestos aparentemente carinhosos, conquistava sua confiança. Levava-a ao McDonald's, comprava milkshakes, levava-a a parques de diversões, tudo o que uma criança poderia desejar. Mas por trás da fachada de bondade, escondia-se um monstro. Aos 4 anos, ela já era exposta a imagens que nenhuma criança deveria ver, revistas, vídeos, cenas que despertavam sua curiosidade sem que ela entendesse o que significavam. Com o tempo, ele se mudou para a casa da avó, e o inferno se instalou. O que começou com toques inapropriados evoluiu para algo muito pior. Na pequena casa de 2 quartos, ele a chamava para o quarto dos fundos, fazia gestos obscenos, cobria o rosto com algo enquanto a obrigava a participar de atos que nenhum ser humano deveria suportar. E assim, dia após dia, das 6 da tarde até a avó chegar, às 11 da noite, aquele ritual macabro se repetia. A avó, exausta de tanto trabalhar, nunca suspeitou. Ele sempre estava no chuveiro quando ela chegava, como se tivesse acabado de tomar banho. Ladazia, por sua vez, fingia dormir, enquanto por dentro carregava o peso de um segredo que a consumia. O pior é que, com o tempo, aquele abuso se transformou em algo que ela passou a esperar, até mesmo a desejar. Aos 6, 7 anos, já se despia sozinha, dançava, imitava cenas que vira nos vídeos, como se aquilo fosse normal. O medo também fazia parte do jogo. Ele usava máscaras de terror, apagava as luzes, alimentando nela um pânico que a acompanharia por anos. O abuso não ficou confinado aos muros daquela casa. Na escola, Ladazia começou a reproduzir o que aprenderá, tocando outras crianças, desenvolvendo uma atração precoce por mulheres. O inimigo havia plantado suas sementes cedo, moldando sua mente e seu corpo para o que ele queria. E assim, por 13 longos anos, aquela menina viveu uma realidade distorcida, onde o amor e a violência se confundiam, onde o medo e a submissão se tornaram sua única linguagem. Mas a história de Ladazia não termina na escuridão. Hoje, ela é prova de que até as feridas mais profundas podem ser curadas. Sua jornada é um lembrete de que, mesmo quando o mal tenta nos destruir, a verdade tem o poder de nos libertar. E essa liberdade, ela conquistou com coragem, fé e a certeza de que nenhuma corrente é forte o suficiente para prender uma alma que decide se levantar. Chart, não porque entendesse a mensagem, mas porque ali, entre os hinos e as orações, eu sentia algo que não encontrava em nenhum outro lugar. Era como se, por algumas horas, o peso do mundo saísse dos meus ombros. Mas assim que as portas se fechavam, a realidade voltava com força total. Minha avó rezava o Pai Nosso comigo antes de dormir, mas no dia seguinte, as mesmas palavras que deveriam me proteger eram usadas para me esmagar. Deus te ama, ela dizia, enquanto me chamava de inútil. Jesus perdoa, sussurrava, enquanto me batia com o que estivesse ao alcance. E eu acreditava. Ou pelo menos, tentava. Porque se Deus existia, e se Ele era bom, por que permitia que eu sofresse tanto? Por que me deixava ser tocada, machucada, usada como moeda de troca? Essas perguntas me consumiam,
mas eu não tinha coragem de dizê-las em voz alta. Em vez disso, enterrava-as sob camadas de rebeldia. Se o mundo me via como um problema, eu seria o pior problema possível. Se me tratavam como lixo, eu me comportaria como tal. E assim, aos 11 anos, comecei a namorar aquela garota não por amor, mas por controle. Não por carinho, mas por uma necessidade doentia de dominar alguém, de repetir o que haviam feito comigo, só que agora do outro lado da moeda. Nós duas éramos um espelho distorcido uma da outra. Ela, com sua beleza frágil e seu jeito quieto, despertava em mim algo que ia além da atração, era uma obsessão. Eu a queria não apenas para mim, mas para destruí-la, para moldá-la à minha imagem, como se, ao quebrá-la, pudesse finalmente consertar as partes quebradas em mim. E ela, sem saber, se deixou levar. Porque quando você cresce acreditando que não merece nada além de dor, até mesmo o veneno parece amor. Durante 6 anos, esse relacionamento foi minha âncora e minha prisão. Eu a perseguia, a pressionava, a sufocava com minha presença. Se ela tentava se afastar, eu a ameaçava, chorava, fazia cena. Se ela olhava para outra pessoa, eu a humilhava. E no fundo, sabia que estava errada. Mas a vergonha era tão grande que preferia afundar com ela do que admitir que precisava de ajuda. Então, enterrava tudo mais fundo. Mentia para mim mesma, dizendo que era normal, que todas as meninas agiam assim, que o ciúme era apenas paixão. Enquanto isso, o abuso em casa continuava. Meu padrasto me tocava, minha avó me xingava, e eu, em silêncio, alimentava a raiva que um dia explodiria. Até que um dia, explodiu. Não foi um grito, não foi um escândalo. Foi algo pior, um vazio. Aos 17 anos, depois de anos de segredos, de mentiras, de dor disfarçada de normalidade, eu simplesmente parei de sentir. Não havia mais lágrimas, não havia mais raiva. Só uma indiferença fria, como se meu coração tivesse se transformado em pedra. E foi nesse momento, quando achei que não tinha mais nada a perder, que Deus me encontrou. Não com um milagre estrondoso, não com uma voz do céu, mas com uma pergunta simples, sussurrada no meio do caos: e se você não estiver sozinha? Eu não acreditei na hora. Como poderia? Depois de tudo, depois de tantas vezes em que pedi socorro e só ouvi o silêncio, como poderia confiar que alguém qualquer um ainda se importava? Mas algo em mim, algo que eu nem sabia que ainda existia, se agarrou a essa possibilidade. E foi assim que, aos poucos, comecei a lutar. Não contra o mundo, não contra as pessoas que me machucaram, mas contra a mentira que me diziam desde criança, a de que eu não valia nada. A de que meu destino já estava escrito. A de que eu era apenas um peão no jogo do inimigo. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada cicatriz, cada erro, cada momento de escuridão me trouxe até aqui. Não porque Deus quisesse que eu sofresse, mas porque Ele sabia que, no fundo, eu era mais forte do que a dor. E essa força não veio de mim. Veio dele. Veio daquela pequena voz que, mesmo nos dias mais sombrios, nunca deixou de sussurrar: você é amada. Você é livre. Você é minha, igreja como um refúgio, um lugar onde a música me envolvia e as orações me faziam sentir, mesmo que por um instante, que havia algo maior cuidando de mim. Eu amava cada momento ali, os cânticos, as mãos erguidas, o silêncio depois da prece. Era como se, por algumas horas, o peso do mundo desaparecesse. Mas, olhando agora, percebo que eu não conhecia aquele a quem aquelas canções eram dirigidas. Deus estava lá, sim, mas eu não o conhecia. Não de verdade. A igreja era apenas um ritual, uma rotina que começava e terminava na porta do templo. Depois, voltávamos para casa onde as mentiras se enrolavam como cobras, onde a violência se disfarçava de normalidade, onde o amor era trocado por algo sujo e distorcido. Minha avó rezava, mas não vivia o que ensinava. Meus familiares falavam de Deus, mas seus atos gritavam o oposto. E eu? Eu cresci acreditando que aquilo era tudo que existia, que a fé era só um lugar para visitar, não uma verdade para viver. Como poderia conhecer a Deus se ninguém me mostrou quem Ele realmente era? Se as palavras da Bíblia nunca foram plantadas no meu coração?
Se os adultos ao meu redor usavam o nome dele como enfeite, mas não como bússola? Provérbios 22:06 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas quem me ensinou? Quem me guiou? Quem me disse que eu não estava sozinha naquela escuridão? E então veio ela. A garota que, sem saber, se tornou minha prisão e minha perdição. Minha avó odiava o fato de eu gostar dela tanto que, quando me deu um carro aos 16 anos, deixou claro: pode levar qualquer um, menos ela. Mas como resistir? Ela era a única coisa que me fazia sentir viva em meio ao caos. Eu chorava, implorava, me esgueirava para vê-la. E o namorado da minha avó, esse homem que deveria me proteger, me levava aos jogos dela basquete, vôlei, softball como se fosse um cúmplice silencioso. Depois, nos encontrávamos escondidos, fingindo ir ao banheiro, enquanto nossos corpos se enredavam em algo que não era amor, mas uma imitação grotesca dele. Era nojento. Era errado. Mas eu não sabia disso. O desejo me cegava, e o que eu sentia por ela não era paixão, era a voz de um demônio sussurrando em meu ouvido, dizendo que aquilo era normal, que era assim que as coisas funcionavam. E o pior? O namorado da minha avó sabia. Ele ouvia nossas conversas sujas pelo telefone, se excitava com elas, se masturbava enquanto nós falávamos. Às vezes, eu o ouvia respirando do outro lado da linha e ria, sem entender que ele não estava ali para nos vigiar, estava ali para se alimentar da nossa degradação. 6, 7 anos. Anos em que eu me afundei cada vez mais, buscando em outras mulheres o que nunca encontrei nela. Anos em que o primeiro toque, o primeiro beijo roubado, a primeira vez que me entreguei, tudo foi marcado por uma dor que eu não sabia nomear. Porque, veja bem, o namorado da minha avó nunca chegou a me violentar fisicamente. Ele me mostrava pornografia, me deixava tocá-lo, me fazia sentar em seu colo e me esfregar nele como se eu fosse um brinquedo. Mas nunca houve penetração. É doloroso demais para uma criança, ele dizia, como se isso tornasse menos monstro. Então, quando finalmente tive relações com ela, foi como se algo dentro de mim se quebrasse de vez. Não era amor. Era uma conexão doentia, uma dependência que me sufocava. Eu chorava se não podia vê-la, implorava para minha mãe me deixar ficar com ela mesmo sabendo que minha mãe tinha seus próprios demônios. Minha mãe. Uma mulher que, desde que me lembro, viveu na sombra de relacionamentos lésbicos. Eu fui um acidente, um milagre que ela nunca quis. Nasci de um caso passageiro, um segredo que ela tentou esconder até não poder mais. E quando finalmente me teve nos braços, já estava com outra mulher. Desde 1996, 28 anos ela vive nesse ciclo, nesse mundo onde o amor é confundido com posse, onde a fé é apenas uma máscara. Mas eu oro por ela. Todos os dias. Porque sei que, em nome de Jesus, até os corações mais endurecidos podem ser quebrantados. E a rejeição? Ah, a rejeição começou antes mesmo de eu nascer. No ventre da minha mãe, eu já sentia que não era desejada. Meu pai também não me queria. E quando finalmente cheguei a este mundo, fui jogada de um lado para o outro entre uma mãe que me via como um fardo e um pai que afogava suas dores em drogas. Na casa da minha mãe, eu via coisas que nenhuma criança deveria ver. Brigas violentas, portas trancadas, gritos que me faziam tremer. Eu corria para o quarto, tapava os ouvidos e chorava, sem entender por que, toda vez que ia visitá-la, tinha que testemunhar aquilo. Por que eu tenho que passar por isso? Eu me perguntava. Por que ninguém me protege? E então vinha a ansiedade, o medo, a sensação de que eu precisava salvar minha mãe mesmo sendo só uma criança. Na casa do meu pai, era pior. Minha irmã me odiava. Ninguém te quer aqui, ela dizia. Você não é nada. E meus primos? Alguns eram indiferentes, outros riam das minhas lágrimas. Eu ficava 2 dias, no máximo, e então ligava para minha mãe, implorando para voltar. Me tira daqui, eu suplicava. E ela me levava de volta para a casa da minha avó, o lugar que eu achava ser seguro, mas que, na verdade, era apenas o menor dos infernos. Porque, no fim das contas, não havia escapatória.
Em todos os lugares, eu era a vítima. A rejeitada. A que não pertencia a lugar nenhum. E foi assim que o inimigo encontrou terreno fértil em um coração quebrado, em uma alma que não conhecia seu valor, em uma menina que não sabia que Deus a amava mais do que qualquer um jamais poderia. E como se o mundo inteiro conspirasse para me lembrar de que eu não merecia amor, apenas migalhas. E minha avó? Ah, ela governava a casa com mão de ferro, um controle que sufocava até o ar. Cada decisão, cada respiração, cada passo meu era vigiado como se eu fosse uma prisioneira em liberdade condicional. Ela não dizia, eu te amo, mas exigia obediência cega, como se o amor fosse um pagamento por submissão. E eu? Eu engolia cada palavra, cada olhar de reprovação, porque, no fundo, acreditava que era o preço a pagar por existir. Foi nesse vácuo de afeto que a faculdade se tornou minha nova prisão ou minha falsa liberdade. No primeiro ano, eu me agarrei a qualquer coisa que pudesse preencher o buraco dentro de mim. Amizades superficiais, festas sem fim, álcool que queimava a garganta e anestesiava a dor por algumas horas. Mas a ressaca emocional era sempre pior. Porque, no fundo, eu sabia, nada daquilo era amor. Era apenas mais uma forma de me perder. E então veio ele. O primeiro namorado na faculdade, o cara que todos diziam ser perfeito, bonito, popular, o tipo de pessoa que fazia os outros suspirarem de inveja. Mas eu não via nada disso. Eu só via alguém que, pela primeira vez, parecia me escolher. E foi aí que o inimigo apertou ainda mais o laço. Porque, quando você cresce sem saber o que é ser amada de verdade, qualquer migalha de atenção se transforma em adoração. Qualquer toque se torna uma prova de que, finalmente, alguém me queria. Mesmo que fosse tudo mentira. Ele me dizia que me amava, mas me tratava como um troféu. Me exibia para os amigos, mas me escondia quando convinha. Me fazia sentir especial em um dia e me ignorava no outro. E eu? Eu aceitava. Porque, no fundo, eu acreditava que era o máximo que eu merecia. Afinal, se minha própria família não me amava, por que ele amaria? Se minha mãe me via como um fardo, por que ele me veria como algo mais? Foi nesse ciclo de dor e ilusão que a verdade começou a se revelar, mas não da forma que eu esperava. Não foi um momento de clareza, não foi uma epifania. Foi uma queda. Uma queda tão profunda que, por um instante, achei que não havia chão. Porque, quando ele me traiu, quando ele me trocou por outra sem nem olhar para trás, algo dentro de mim se quebrou de uma vez por todas. Não era só o coração partido. Era a confirmação de que eu nunca tinha sido suficiente. Nem para ele. Nem para minha família. Nem para mim mesma. E foi aí que o desespero falou mais alto. Porque, quando você passa a vida inteira sendo rejeitada, a ideia de desaparecer parece a única saída. Eu olhava para o espelho e não via uma pessoa, via um erro. Um erro que ninguém queria corrigir. Um erro que, talvez, nem Deus quisesse consertar. E foi nesse momento, nesse abismo de solidão, que algo dentro de mim sussurrou: e se você nunca for amada? Mas Deus tinha outros planos. Porque, mesmo quando não o víamos, Ele estava lá. Mesmo quando eu não acreditava, Ele acreditava em mim. E foi nesse lugar de escuridão que a luz começou a romper não como um raio, mas como um fio de esperança, tão frágil que eu quase não o vi. Quase. Normalizando a dor como se fosse amor. Cada relacionamento era um espelho quebrado, refletindo a mesma imagem distorcida, a de alguém que não merecia ser amada. E eu aceitava. Porque, no fundo, já tinha aprendido que o amor vinha com gritos, com desconfiança, com a sensação de que, a qualquer momento, a mão que me segurava poderia me empurrar no abismo. Era o que eu conhecia. Era o que meu coração, já calejado, reconhecia como familiar. Mas Deus não escreve histórias com finais previsíveis. Ele não nos deixa presos ao que fomos ensinados a acreditar sobre nós mesmos. E foi no meio desse ciclo de repetição onde eu buscava nos outros o que nunca recebi em casa que ele começou a sussurrar uma verdade que eu não conseguia ouvir: você não é o que dizem que você é. Você é o que eu digo que você é. No começo, era apenas um eco fraco, abafado pelo barulho das vozes que me diziam o contrário.
Mas ele insistiu. Como um pai que segura o rosto do filho e diz: olhe para mim, não para eles. E então, algo mudou. Não de uma vez, não como um milagre instantâneo, mas como uma semente que, aos poucos, rompe a terra seca. Comecei a perceber que o padrão não era coincidência. Não era sorte ou azar. Era um espírito de rejeição, plantado desde o ventre, regado a cada palavra dura, a cada golpe, a cada vez que me fizeram sentir invisível. E esse espírito não estava apenas em mim, estava nos homens que me tratavam como descartável, nas amigas que riam das minhas inseguranças, nas situações que sempre terminavam com a mesma sensação de abandono. Era um ciclo. E ciclos podem ser quebrados. Mas para quebrá-lo, precisei fazer algo que nunca tinha feito: escolher acreditar em Deus mais do que nas minhas feridas. Precisava parar de buscar nos outros a validação que só Ele podia dar. Precisava parar de confundir dor com paixão, controle com cuidado, desrespeito com amor. E isso não foi fácil. Porque quando você cresce acreditando que é indigno, até mesmo as migalhas de afeto parecem um banquete. Você se acostuma a ser tratado como segunda opção, como um plano B, como alguém que deve se contentar com o que sobra. Mas Deus não nos criou para as sobras. Ele nos criou para o banquete. Então, um dia, decidi parar de correr atrás do que nunca me completaria. Parei de me apegar a pessoas que só me faziam sentir menor. Parei de aceitar migalhas e comecei a exigir, não com arrogância, mas com a certeza de quem sabe seu valor, o que Deus já havia preparado para mim. E sabe o que aconteceu? As pessoas que só me viam como um objeto de controle começaram a desaparecer. Os relacionamentos tóxicos perderam força. E no lugar deles, surgiram vozes que me chamavam de amiga, de querida, de filha. Surgiram mãos que não me puxavam para baixo, mas me levantavam. Surgiu um amor que não exigia que eu me diminuísse para caber nele. Isso não significa que as feridas sumiram da noite para o dia. Ainda há dias em que a voz da minha avó ecoa na minha mente: você não presta. Você é burra. Ninguém vai te querer. Mas agora, quando ela fala, eu tenho uma resposta. Não é mais o silêncio da aceitação. É a palavra de Deus, firme como uma rocha: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei. Jeremias 1h05. E se ele me consagrou, quem sou eu para discordar? A verdade é que o diabo não precisa de muito para nos destruir. Basta uma palavra repetida 1000 vezes. Uma mentira sussurrada até virar verdade. Mas Deus também não precisa de muito para nos restaurar. Basta uma palavra dele para desfazer séculos de destruição. E essa palavra é: você é minha. Não importa o que te disseram. Não importa como te trataram. Não importa o que você acreditou sobre si mesmo. No fim, só importa o que ele diz. E ele diz que você é amado. Que você é valioso. Que você é digno. Então, se hoje você se sente como eu me sentia, como se carregasse uma maldição no lugar de uma bênção, eu te digo: não é tarde demais. Deus não está limitado pelo seu passado. Ele não está preso às mentiras que te contaram. Ele está aqui, agora, estendendo a mão e dizendo: vem. Deixa eu te mostrar quem você realmente é. E se você der esse passo, se escolher acreditar nele mais do que nas suas feridas, ele vai começar a reescrever a sua história. Não com tinta, mas com fogo. Não com palavras, mas com poder. Porque no fim, não são as cicatrizes que definem você. É o amor que as cobre. E o amor de Deus não apenas cobre, ele transforma. Mas não era liberdade. Era uma prisão disfarçada de prazer. Cada pílula, cada noite perdida, cada escolha vazia me afundava mais fundo em um buraco que eu mesmo cavava achando que estava escalando. Porque o inimigo não te empurra para o abismo de uma vez. Ele te seduz com migalhas, te convence de que você está no controle, enquanto te amarra com fios invisíveis. E eu? Eu engolia as mentiras como se fossem verdades. Aquela voz que sussurrava: ninguém te ama, era a mesma que me empurrava para os braços de quem não me via. A dor de não ser escolhido virava combustível para eu me perder em quem não me merecia.
Eu confundia atenção com afeto, sexo com conexão, anestesia com cura. E quanto mais eu corria atrás do vazio, mais ele me sugava como areia movediça. Porque o pecado não é só um ato. É um ciclo. E o ciclo é assim: você se machuca, você se entorpece, você se machuca de novo. Mas Deus não te abandona no meio do caos. Ele não espera você se limpar para te alcançar. Ele te encontra exatamente onde você está sujo, quebrado, gritando no escuro e diz: eu te conheço. E você não precisa mais disso. Porque o que o mundo chama de liberdade é só uma gaiola com a porta aberta. Você pode sair, mas escolhe ficar. E o diabo ri, porque sabe que você está tão acostumado com as grades que nem percebe que elas existem. Eu não percebia. Achava que estava vivendo, quando na verdade estava morrendo aos poucos. Cada comprimido era um prego no meu caixão. Cada noite sem dormir era um passo para longe da vida que Deus sonhou para mim. Mas aí veio o dia em que a conta chegou. E quando a anestesia passou, o que sobrou foi só eu, nu, exposto, sem máscaras. E foi ali, no fundo do poço, que ouvi sua voz pela primeira vez, clara como nunca: você não precisa mais correr. Eu estou aqui. Porque o amor de Deus não é um remédio para a dor. É a cura que te ensina a viver sem ela. Não é um curativo para as feridas. É o fogo que as queima até não sobrar nem cicatriz. E quando você finalmente para de fugir, descobre que ele nunca deixou de te perseguir. Com paciência. Com fúria. Com um amor que não desiste. E se hoje você está aí, no mesmo lugar onde eu estive, segurando o peso das suas escolhas, achando que não tem volta, eu te digo: tem. Não porque você é forte. Mas porque ele é. Não porque você merece. Mas porque ele escolheu você. E a única coisa que te separa da liberdade não é o seu passado. É a sua decisão de soltar. Até que o vazio começasse a gritar mais alto que os aplausos. Porque a tensão não é amor. E você pode encher a vida de likes, de olhares, de vozes dizendo: uau, você é incrível, mas no fim da noite, quando a música para e as luzes se apagam, o que sobra é só o eco da sua própria solidão. E você sabe disso. Sabe que aquele abraço no meio da pista não era carinho, era fome. Que aquele beijo no escuro não era paixão, era desespero. Que aquela multidão ao seu redor não te via. Eles viam o que você vendia, uma versão distorcida de si mesmo, um personagem que o diabo te convenceu a interpretar. E o pior? Você acreditou no roteiro. Acreditou que, se mudasse de roupa, de postura, de gênero, de máscara, finalmente encontraria o que faltava. Mas a verdade é que você não estava procurando amor. Estava procurando vingança. Vingança contra quem te fez sentir pequeno. Contra quem te disse que você não era suficiente. Contra Deus, que parecia ter te esquecido no meio da bagunça. Então você se tornou o próprio algoz, trocando a cruz pela balada, a oração pelo baseado, a identidade pela confusão. Se eles me rejeitaram assim, eu vou me tornar algo que eles nunca esperavam, você pensava. Eles vão ver. Eles vão desejar. Eles vão se arrepender. Mas o diabo não dá nada de graça. Ele empresta. E quando a conta chega, os juros são a sua alma. Porque toda aquela tensão, toda aquela falsa adoração, era só um empréstimo com prazo de validade. E quando o prazo venceu, você se viu de novo sozinho, só que agora, mais quebrado, mais cansado, com o corpo marcado por agulhas e o coração marcado por promessas vazias. Pelo menos antes eu tinha desculpas, você pensa. Agora, nem isso me resta. Mas aqui está a mentira que você ainda não enxergou: você nunca foi o problema. O problema foi acreditar que precisava se tornar outra pessoa para ser amado. Que precisava se destruir para ser visto. Que precisava vender a alma para comprar migalhas de afeto. Deus não te criou para ser um produto de consumo. Ele te criou para ser filho. E filhos não precisam performar. Eles só precisam voltar para casa. Você já gastou tempo demais tentando provar algo para pessoas que nunca te entenderiam. Já desperdiçou noites demais buscando nos outros o que só Deus podia te dar.
Já sangrou demais, literalmente, para alimentar um sistema que só te usaria e te jogaria fora. Mas hoje, agora, neste exato segundo, você tem uma escolha: continuar correndo para o abismo ou começar a correr em direção a ele. Porque ele não te ama apesar das suas cicatrizes. Ele te ama por causa delas. Não te ama mesmo você tendo falhado. Ele te ama para que você não falhe mais. E aquela voz que te diz você não tem jeito? Ela não é sua. É do inimigo. E ele está com medo. Porque ele sabe que, no momento em que você se levantar, ele perde. No momento em que você disser chega, o jogo acaba. Então respire fundo. Olhe para as suas mãos, elas ainda estão aí. Olhe para o seu coração, ele ainda bate. Olhe para o espelho, aquele ali é você. Não o personagem. Não a máscara. Você. E você não precisa mais se esconder. Porque aquele que te persegue com amor não está atrás de você para te condenar. Ele está atrás de você para te resgatar. A pergunta é: você vai deixar? E o inimigo sabia disso. Ele conhecia cada fraqueza, cada brecha, cada ferida que você carregava e usou cada uma delas como uma porta de entrada. Porque é assim que ele opera, não com força bruta, mas com sutileza. Não com um golpe frontal, mas com uma lenta infiltração, até que você nem perceba que já está rendido. Ele não quer te destruir de uma vez. Ele quer te esvaziar aos poucos, te convencer de que a dor é normal, de que o vazio é o seu lugar, de que você merece cada golpe que recebe. E você acreditou. Por anos, você acreditou. Aquela garota não era só uma garota. Era um espelho distorcido, um reflexo do que o inimigo queria que você visse em si mesmo, alguém fraco, alguém que precisava ser controlado, alguém que só valia algo se estivesse se submetendo. E você se submeteu. Não porque queria, mas porque, no fundo, já tinha esquecido que existia outra opção. Já tinha esquecido que você não foi feito para ser esmagado, mas para ser livre. Já tinha esquecido que, mesmo no meio daquela escuridão, havia alguém gritando seu nome, não para te julgar, mas para te puxar de volta. E então vieram as drogas. Não como uma fuga, mas como uma rendição. Você não queria mais sentir, não queria mais lembrar, não queria mais lutar. Porque lutar dói. E você já estava cansado de doer. Então se anestesiou. 1, 2, 3 vezes. Até que o seu corpo começou a falar o que a sua alma já sabia: chega. Até que o volante virou sozinho, até que os freios não responderam, até que o impacto foi tão forte que, por um segundo, você pensou que fosse morrer. E talvez tenha sido nesse segundo que algo em você despertou. Porque a morte não te assusta. O que te assusta é a ideia de continuar vivendo assim. De acordar amanhã e ser o mesmo homem de ontem. De olhar no espelho e não reconhecer o rosto que te encara. De estender a mão e só encontrar mais uma corrente, mais uma mentira, mais uma promessa vazia. Você já tentou de tudo: fugir, se esconder, se afogar em prazeres, se perder em relacionamentos tóxicos, se anestesiar até não sobrar mais nada. E mesmo assim, aqui está você. Ainda respirando. Ainda de pé. Porque ele não desistiu de você. Mesmo quando você dirigia drogado. Mesmo quando se submetia a quem não te merecia. Mesmo quando trocava a sua dignidade por migalhas de atenção. Mesmo quando pensou em desistir de vez. Ele estava lá. Não como um juiz, mas como um pai que vê o filho se afogar e, em vez de gritar, mergulha para puxá-lo para a superfície. E agora a pergunta não é mais se ele vai te resgatar. A pergunta é: você vai deixar ele terminar o que começou? Porque o padrão está claro. Cada relacionamento pior que o anterior. Cada queda mais profunda. Cada vez que você pensou que não tinha mais saída, ele te deu uma. Não porque você merecia, mas porque ele te ama. Não porque você era forte, mas porque ele é fiel. E agora, depois de tudo, depois de todas as vezes que você escolheu o caminho errado, ele está te dando uma última chance. Não de consertar o que quebrou. Não de pagar pelo que fez. Mas de simplesmente aceitar que você não precisa mais carregar esse peso.
Então o que vai ser? Você vai continuar correndo em círculos, tropeçando nas mesmas pedras, se afogando nas mesmas águas? Ou vai finalmente parar, olhar para cima e dizer: eu não aguento mais. Me tira daqui. Porque ele já está com os braços abertos. E a única coisa que falta é você dar o primeiro passo. O estado do seu coração se reflete no que você deixa para trás. E o meu estava um caos. Eu me afundava cada vez mais, como se o chão cedesse sob meus pés, e a única coisa que me segurava era a ilusão de que aquele homem era a resposta. Mas Deus não age por acaso. Ele permite que você veja o abismo para que escolha entre cair ou se agarrar a ele. E então, veio o dia em que tudo desmoronou. Ele sumiu. Simples assim. Sem explicação, sem aviso. Apenas um silêncio que ecoava mais alto do que qualquer grito. E eu fiquei ali, no meio do meu quarto bagunçado, com as paredes cobertas de fotos de um futuro que nunca existiria, me perguntando como pude ser tão cega. Como pude entregar meu coração a alguém que nem sequer sabia o que era amor de verdade? Foi aí que entendi, não era amor. Era um espelho quebrado, refletindo apenas o vazio que eu carregava dentro de mim. Mas Deus não te abandona no escuro. Ele acende uma luz, às vezes fraca, quase imperceptível, e espera que você a siga. E foi o que eu fiz. Ou melhor, foi o que ele fez por mim. Comecei a orar. Não aquelas orações ensaiadas, cheias de palavras bonitas e vazias. Mas um choro desesperado, do tipo que rasga a alma e faz você se ajoelhar no chão, implorando: me tira dessa confusão. Me mostra quem eu sou de verdade. E ele respondeu. Não com um trovão, não com uma voz do céu. Mas com uma paz que eu nunca tinha sentido. Uma certeza de que, mesmo no meio daquela bagunça, eu não estava sozinha. Que cada erro, cada escolha errada, cada noite perdida em lugares que não me levavam a lugar nenhum, tudo isso fazia parte de um caminho que ele já tinha traçado para me trazer de volta. Porque Deus não te julga pelo que você fez. Ele te ama pelo que você pode ser. E naquele momento, eu entendi, não precisava mudar meu corpo, minha roupa, meu jeito de falar. Não precisava me encaixar em nenhum molde. Eu só precisava me render. Deixar que ele me mostrasse que o amor verdadeiro não vem de um relacionamento, de uma cidade, de um estilo de vida. Vem dele. Então eu parei de correr. Parei de buscar em lugares errados o que só ele podia me dar. E pela primeira vez, respirei fundo, sem medo, sem culpa, sem a sensação de que algo estava faltando. Porque quando você encontra Deus, você encontra você. E tudo mais? Tudo mais se ajeita no tempo dele. Radical era porque eu tinha passado tanto tempo vagando no escuro que, quando a luz finalmente me encontrou, eu não queria mais soltá-la. Era como se cada palavra da Bíblia fosse um farol aceso só para mim, e eu não podia mais fingir que não via. Cada versículo que eu lia, cada testemunho que ouvia, cada oração que fazia, tudo parecia uma resposta direta ao que eu tinha vivido. Não era coincidência. Era convite. E eu aceitei. Não com hesitação, não com um pé atrás, mas com uma fome que me surpreendeu até a mim mesma. Porque, veja bem, quando você passa anos buscando amor nos lugares errados, quando você se acostuma a preencher o vazio com coisas que só o aprofundam, algo muda dentro de você no momento em que encontra o que realmente sacia. Não é uma mudança suave. É um terremoto. É como se alguém tivesse ligado a chave de luz em um quarto que você achava que conhecia de cor, e de repente você enxerga todas as rachaduras nas paredes, a poeira nos cantos, as mentiras que você contou a si mesma para sobreviver. Eu me lembro de acordar em algumas manhãs e sentir o peso do arrependimento como uma pedra no peito. Não por ter vivido, não por ter amado, mas por ter desperdiçado tanto tempo acreditando que o amor de Deus era algo que eu precisava merecer. Como se ele fosse um juiz de portas fechadas, esperando que eu acertasse todas as respostas antes de me deixar entrar. Mas não é assim. Ele não espera a perfeição. Ele espera a rendição. E quando eu finalmente parei de lutar, quando parei de tentar controlar cada passo, cada decisão, cada relacionamento, foi como se ele dissesse: finalmente. Agora podemos começar.
O batismo não foi só um ritual. Foi uma declaração pública de que eu não era mais a mesma pessoa que entrava em clubes para esquecer a dor, que se perdia em relacionamentos tóxicos para sentir que pertencia a alguém, que enchia a agenda de distrações para não ter que encarar o silêncio. Foi o dia em que eu disse ao mundo, e a mim mesma, que eu escolhia viver de outra forma. E sabe o que é mais louco? No momento em que eu parei de correr atrás de validação, as pessoas certas começaram a aparecer. Não as que me puxavam para baixo, não as que me faziam duvidar, mas aquelas que olhavam nos meus olhos e diziam, eu também já estive aí. E Deus me tirou. A revelação não foi só um evento na igreja. Foi um espelho. Quando vi aqueles atores representando o fim dos tempos, quando ouvi o testemunho de John Ramirez, um homem que viveu no ocultismo e encontrou Cristo, algo dentro de mim se quebrou. Não foi medo do inferno que me moveu. Foi o medo de perder mais um segundo longe da verdade. Porque, no fundo, eu sabia que não era só sobre evitar o fogo eterno. Era sobre viver uma vida que valesse a pena ser vivida agora. Uma vida onde eu não precisasse me esconder atrás de máscaras, onde eu pudesse olhar no espelho e não sentir vergonha, onde eu pudesse amar sem medo de ser traída, onde eu pudesse sonhar sem a sombra da dúvida. Mas, como tudo na caminhada com Deus, a transformação não foi instantânea. Houve dias em que eu acordava e ainda sentia o peso das antigas feridas. Dias em que a tentação de voltar aos velhos hábitos sussurrava no meu ouvido. Dias em que eu me perguntava se tudo aquilo era real ou se eu estava apenas trocando uma ilusão por outra. E foi nesses momentos que eu aprendi a maior lição: a fé não é a ausência de dúvidas. É a escolha de acreditar mesmo quando elas aparecem. Eu comecei a estudar os evangelhos como se minha vida dependesse disso, porque, de certa forma, dependia. Cada parábola de Jesus, cada milagre, cada ensinamento era como um mapa desenhado especialmente para mim. E quanto mais eu lia, mais eu entendia que Deus não estava interessado em me consertar aos poucos. Ele queria me refazer por completo. Não uma versão melhorada de mim mesma, mas uma nova criação. E isso exigia confiança. Exigia que eu largasse as rédeas e deixasse que ele me guiasse, mesmo quando o caminho não fazia sentido. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada passo, até os mais dolorosos, me trouxe até aqui. As noites em claro, as lágrimas derramadas, os erros cometidos, as pessoas que entraram e saíram da minha vida. Tudo fez parte do processo. Porque Deus não desperdiça nada. Nem as quedas, nem as vitórias, nem os momentos em que você acha que está sozinha. Ele usa tudo para te moldar, para te ensinar, para te lembrar de que sua graça é suficiente. E sabe o que é mais incrível? Eu não sou a mesma pessoa que começou essa jornada. Mas, ao mesmo tempo, sou exatamente quem eu sempre deveria ter sido. Porque, no fim das contas, encontrar Deus não é sobre se tornar alguém novo. É sobre se tornar quem você sempre foi, antes que o mundo te dissesse que você não era suficiente. Essa transformação, Julie, é radical porque o amor que encontrei em Cristo foi o mesmo amor que eu buscava desde os 3 anos de idade. Não era um amor qualquer, era aquele que preencheu, de uma vez por todas, o vazio que eu carregava no peito. E quando você descobre isso, quando entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, algo dentro de você explode. Não há mais espaço para dúvidas, para hesitações. Você simplesmente vai. E olha só o que aconteceu quando eu decidi buscar o reino de Deus de todo o meu coração e a sua justiça. Em menos de 2 anos, minha vida deu um salto que eu nem imaginava ser possível. Hoje, tenho minha própria casa, um carro novo, uma igreja que me acolhe não como uma visitante, mas como alguém que eles enxergam os dons que Deus plantou em mim. Eles me dão espaço para ser quem eu sou, para servir, para crescer, e isso não é em qualquer lugar, é em um ministério que impacta vidas. E sabe o que é mais louco? Nada disso foi planejado. Foi Deus. Só Deus. Se você está assistindo isso agora, eu preciso te dizer uma coisa: não existe outro caminho. Não existe outro amor. Deus é amor. E se você não o tem, nunca vai conseguir amar a si mesmo de verdade, muito menos amar os outros. Porque o mandamento é claro: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas como amar o próximo se você não se ama?
E como se amar sem Deus? É impossível. O amor que vem de qualquer outra fonte é falso, é passageiro, é insuficiente. E olha só para mim hoje. Estou em chamas. Literalmente. Não é exagero, é a realidade de quem encontrou o amor que nunca acaba. E quando eu olho para trás, para tudo que passei, para as pessoas que me machucaram, para os espíritos demoníacos que tentaram me destruir, eu só consigo agradecer. Porque agora eu vejo com clareza, não era contra mim que eles lutavam. Era contra Deus. E Deus sempre vence. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Então, se você acha que está longe demais, se sente perdido, se não vê saída, escute bem, enquanto você tiver fôlego, Deus está aí. Ele tem um plano para você. Um plano de prosperidade, de paz, de vitória. Eu mesma, hoje de manhã, chorei diante dele e perguntei, Deus, por que eu? Por que me escolheu? E ele me respondeu, você é minha filha. Minha amada. Mais preciosa que rubis. Não importa o que os outros digam de você, o que eu digo é o que vale. E isso serve para você também. Para todos que estão ouvindo. Porque as sementes do inimigo que foram plantadas na sua vida, elas não têm poder. Jesus é maior. Ele está tomando conta de você, inundando você com um amor que você nem sabia que existia. E eu sou a prova viva disso. Hoje, estou tão cheia dele que não preciso de mais nada. Se nada mais acontecer na minha vida, já estou satisfeita. Porque ter Jesus é ter tudo. E agora, o que me move? O que me faz levantar todos os dias com fogo no coração? É ganhar almas. É ser um evangelista. Porque, no fundo, eu passei anos evangelizando para o diabo, vivendo uma vida que não me levava a lugar nenhum. Mas agora? Agora eu prego nas ruas, no coração de Atlanta, com um megafone na mão. Já falei para multidões na porta de shows, até mesmo em eventos que muitos chamariam de satânicos. Porque onde há trevas, precisa haver luz. E Deus me usou para ser essa luz. Mas não é só isso. Eu me vejo como uma professora, uma mentora para jovens, mulheres e homens, que precisam ouvir que eles têm um propósito. Minha história não é sobre mim. É sobre eles. É sobre você. Porque a Bíblia diz que aqueles que vencem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho têm poder para libertar outros. E é isso que eu faço. Todos os dias, eu vivo para ver vidas sendo transformadas. Hoje mesmo, mais tarde, vou sair com minha irmã em Cristo para evangelizar. Estamos famintas por almas. Porque quando você experimenta o amor de Deus, quando você entende o perdão que Ele te dá, você não consegue ficar parado. E perdão é uma das chaves mais poderosas. Você precisa perdoar, não só pelos outros, mas por você. Porque a amargura é uma prisão. Quando você perdoa, você não está apenas libertando a outra pessoa. Você está se libertando. E eu sei disso porque já estive lá. Até o homem que abusou de mim quando eu era criança, o namorado da minha avó, eu o perdoei. Não porque ele merecia, mas porque o ódio que eu sentia não era por ele. Era pelo espírito que o controlava. Eu odeio o que esse espírito fez, mas amo a pessoa que Deus criou. E quando você perdoa, você quebra as correntes. Você se torna livre. Deus me ensinou a ver as coisas de um jeito diferente. Agora, eu acordo todos os dias e pergunto, Deus, o que vamos fazer hoje? Para onde vamos? E é tão emocionante viver assim, porque Deus é imprevisível. Ele é o que abre caminhos, o que faz milagres, o que transforma o impossível em realidade. Eu não sei o que ele vai fazer amanhã, e isso é o mais lindo. Eu só sigo. Confio. Deixo ele me guiar em cada passo. E sabe de uma coisa? Você também foi comprado pelo sangue de Jesus. Você foi redimido. Ele fez isso por você. Então, continue orando, continue lutando, mas também aprenda a estabelecer limites saudáveis. Porque Deus não nos chama para sermos usados, mas para sermos instrumentos nas mãos dele. E eu preciso agradecer àquela mulher que me levou a Cristo.
Eu ainda não a procurei, mas ela me segue no Instagram e sempre diz: eu sabia que você seria assim. Ela não faz ideia do impacto que teve. Ela não sabe que, por causa dela, eu estou aqui hoje, ganhando almas, vivendo o meu chamado. Mas Deus sabe. E as recompensas dela no céu? Elas são inimagináveis. Então, para quem está orando por familiares, por amigos, por pessoas que ainda não conhecem Jesus, continue orando. Não desista. Porque você nunca sabe quem Deus está usando para alcançar o coração deles. E quando eles se renderem, como eu me rendi, a vida deles nunca mais será a mesma. E eu? Eu só quero que você saiba de uma coisa: se Deus pôde fazer isso por mim, Ele pode fazer por você. Não importa o que você passou, não importa o quão longe você acha que está. Enquanto houver fôlego, há esperança. E a esperança tem nome: Jesus. Não desista jamais. Não olhe para onde sua família está hoje, olhe para onde Deus está levando cada um deles. Quando você orar, não fique pedindo como se Ele ainda não tivesse respondido. Agradeça, porque a resposta já está dada, sim e amém. Deus não é um homem para mudar de ideia. Ele é o Alfa e o Ômega, o que era, o que é e o que há de vir. Então ore com a certeza de que Ele já está agindo, mesmo quando os olhos não veem. Não importa se são 2 anos, 10 anos ou uma vida inteira de espera, continue orando. Continue amando. Porque o amor cobre multidões de pecados. Não é com palavras duras ou julgamentos que você vai conquistá-los, mas com o testemunho vivo do que Deus fez em você. Deixe que o amor transborde, que a graça os envolva, que a paciência os alcance. Um dia, eles vão olhar para você e ver algo diferente, algo que os fará querer mudar. Pode demorar, mas a fé não se baseia no que se vê. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. E é justamente aí que Deus está provando a sua fé. Ele está trabalhando nos bastidores, tecendo destinos, preparando corações. Você não vê, mas Ele vê. Você não entende, mas Ele entende. Então não pare. Não recue. Não deixe o cansaço vencer. Porque o Espírito Santo está te sustentando, a palavra está te fortalecendo, e o sangue do Cordeiro já garantiu a vitória. Deus não começou uma obra em você para abandoná-la no meio do caminho. Ele não trouxe sua família à sua mente para te deixar desanimar. Ele os colocou no seu coração porque sabe que você é o vaso que Ele escolheu para alcançá-los. Então permaneça firme. Permaneça cheio de esperança. Permaneça cheio de amor. E quando a dúvida vier, e ela virá, lembre-se, o mesmo Deus que transformou a minha vida está pronto para transformar a deles. E agora, Pai, nós nos achegamos diante do Teu trono com gratidão. Obrigado por este dia, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Obrigado pela Tua bondade, que nos alcança mesmo quando não merecemos. Obrigado por permitir que este testemunho chegasse a quem precisa ouvir, Senhor. Obrigado por Julie, por sua obediência, por sua fé que não desiste. Obrigado por cada pessoa que está assistindo agora, Pai. Que elas saibam que não é coincidência estarem aqui. É um encontro marcado por Ti. Toque em seus corações, Senhor. Quebre as cadeias que as prendem. Cura as feridas que as machucam. Liberte-as do passado que as assombra. Dê-lhes um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Que elas perdoem, assim como Tu nos perdoaste. Que confiem em Ti de todo o coração, sem se apoiarem no próprio entendimento. Que reconheçam que Tu tens planos de paz, não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Espírito Santo, desça sobre cada um agora. Toque-os com o Teu fogo. Que sintam o Teu amor queimando dentro deles, consumindo o que não é de Ti. Que experimentem a liberdade que só o Teu sangue pode dar. Que saibam que são amados, escolhidos, chamados para algo maior. Pai, nós Te agradecemos pela redenção. Pelo sangue derramado na cruz. Por Jesus, que não apenas morreu, mas ressuscitou e vive para interceder por nós. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Não há outro caminho.
Não há outra verdade. Só Ele. Então nós nos rendemos novamente a Ti, Senhor. Que o Teu reino venha. Que a Tua vontade seja feita na terra como no céu. Que cada vida tocada por este testemunho seja transformada. Que Julie continue sendo usada poderosamente. Que cada oração feita aqui gere frutos eternos. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos. Nós declaramos que Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega. E em Teu nome poderoso, nós dizemos, Amém. Amém. Amém.